gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, boa tarde. É um prazer poder entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, para falar coisas que interessam tanto para nós mulheres, mas também falar com toda a família. A Boas Novas, ela tem programas para toda a família. Eu estava um dia desse em casa curtindo a Boas Novas e aí eu assisti o programa com os meus filhos, eu ouvi música, clipes. Então acompanha a Boas Novas. Se você não consegue sintonizar aí onde você está, apesar que nós estamos em várias cidades na TV aberta, eu te convido para entrar no nosso site e assistir ao vivo toda a nossa programação. Se você estiver correndo, trabalhando, você pode assistir também a nossa programação no YouTube. Você escolhe o programa que você quer e vai lá. Curte também a nossa página no Face. Nós temos a página da Boas Novas, com mais de 1 milhão de acesso. Eu fico tão feliz que eu fico imaginando as pessoas que são abençoadas com os versículos bíblicos, com as notícias, com os programas. E também entra lá no Face do Espaço Feminino para acompanhar os temas e todos os detalhes do nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre mães superprotetoras. Será que existem essas mães superprotetoras? Quem são essas mães? E eu estou aqui com convidadas especiais, que é a Lívia Dias, psicóloga, mãe, também já de um rapazinho, de 11 anos? 11 anos. Qual é o nome dele? Gabriel. Gabriel. Estou aqui também com a Carla Araújo, que é psicóloga. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Ainda não é mãe? Não, ainda mas não. Mas lida com muitas? Sim, sim. E tem vários sobrinhos, né? Então já são filhos de coração. E também estou aqui com a Marcela Nicassi, que vai cantar para a gente daqui a pouquinho. Músicas lindas para abençoar o nosso coração. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você, é mamãe? Novas. Sim, de 2 bênçãos. Clarinha, com 9, e Pedro Henrique, com 1 aninho. Ah, que maravilha. E a gente vai ter artesanato hoje com a Cris Nascimento. Ela vai fazer um chaveiro de bonequinha. Olá. Oi? Olá. Deus te abençoe. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. É mãe? Sim, tenho 2 pequenininhos, um de 3 e uma menininha de 9 meses. Ah, 9 meses! Será que a gente se protege mais os bebês? Eles precisam de um cuidadinho maior, né? Sim, mas eu sou bem super protetora mesmo. Eu achei bem interessante o tema. Ah, então você vai ouvir. Bem a minha cara. E participa também, então. Vamos conversar um pouquinho, dar uma introdução, né, nesse momento, rapidinho. Existe algum sinal de que essa mãe, ela é super protetora? Existe o sinal de que quando começa a sair um pouquinho do equilíbrio, quando a vida dessa mãe passa a ser exercida em função desses filhos, ela passa a não ter mais a própria identidade dela, de ter uma rotina como ela tinha, porque ela passa a viver em função desses filhos. E aí também não permite que esses filhos possam abrir asas, voar, caminhar, seguir, viver experiências, arriscar. É quando realmente começa a sufocar essas crianças. Porque é independente da idade. Independente da idade. Então, o maior diagnóstico é quando existe esse apego dessa mãe com esse filho, que não deixa ele sair de casa, que não deixa ele, de repente, passar por alguns probleminhas que fazem parte do desenvolvimento, do amadurecimento dessa criança. É aquela questão da redoma de vidro, né? De colocar o filho numa redoma de vidro, numa bolha, tentando evitar que tudo chegue até ele, que ele não tenha nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de decepção. No entanto, isso acaba sendo prejudicial. Como se dependesse da gente, né? Não dá pra gente evitar. Exatamente. A gente fala assim, que criança, a gente fala pra ela, olha, cuidado com o fogo que queima. Mas ela só vai saber que queima quando ela chega mais perto, né? Quando ela experimenta. E é tudo assim na vida.
Eles gostam do desafio, né? Da porque eles estão curiosidade. aprendendo, conhecendo. É saudável, né? Mas essa superproteção, quando é demasiada, realmente você vê que você, até, por exemplo, em alguns casos, eu já me peguei nisso, assim, situações na escola, né? Aquelas iniciações infantis, aquela adaptação, e tem mães que não permitem que os filhos se defendam ou não instruem, né, da maneira correta, que não deve brigar, tem que amar, tem aquela proteção natural, né, mas tem pessoas que, eu já vi casos de pessoas que vão na escola e querem até agredir outras crianças, então cria essa proteção. Inclusive, falando de escola, tem mãe que sofre quando o filho entra na escola, né? Então, na verdade, o filho está ali entrando feliz e contente, e ela, às vezes, gera um problema por conta dessa superproteção. Ai, mas será que a professora vai cuidar? Será que os outros alunos não vão bater? Será que o chão é forrado? Será que ele não vai cair? E ela não percebe que ela acaba forçando essa insegurança dessa criança. Porque se a mãe não transmite essa segurança, como é que essa criança vai estar preparada para esse novo desafio? Fica bem complicado. Acaba transferindo para a criança todas essas inseguranças, os medos. A criança absorve isso. E ela pode achar que ela precisa sempre da mãe para conseguir fazer alguma coisa. Quando, na verdade, a mãe deveria indicar o caminho, né? Ó, vai nesse caminho. Encorajar. Isso você consegue, eu estou aqui observando você, instruindo. Tem alguma dúvida? Tem alguma situação que você identifica que é um problema, né, de risco? Vem falar com a mamãe. Eu acho que o diálogo, a conversa, claro que vai depender da faixa etária dessa criança, mas desde muito cedo você consegue comunicar isso. Sim. Por exemplo, a criança chora no berço, né? Mãe de primeira viagem, criança chora no berço. O que acontece? A mãe sai correndo, a mãe coloca a câmera, a mãe coloca, né? Então, assim, correr pro berço, pegar o bebê chorando, já é alguns dos sintomas de uma mãe super protetora. O que seria o ideal para essa mãe no primeiro momento? Acabei de ter meu filho, aquele filho amado que tanto sonhei. E aí? Acredito que o ideal, primeiramente, ela é entender que, de fato, essa criança demanda carinho, demanda cuidado, demanda um aconchego, mas que ela tem que entender que é desde esse início que começa já a construir nessa criança a autonomia. Ele é um indivíduo como é que, ao mesmo tempo, ela é exatamente, como é que pode uma criancinha tão pequenininha ter autonomia? Não, ela não tem autonomia, ela depende dessa mãe, ela depende desse cuidado. Mas o que vai estar sendo inserido aos pouquinhos em relação a deixar essa criança descobrir o mundo vai tornar um adulto seguro, né, que saiba lidar com as frustrações da vida. Isso é muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando com esse assunto, vai ter um momento só para a gente conversar. Eu creio para nossa sala, para a gente conversar um pouquinho ainda mais, dar uma introduzida no nosso assunto. Mas é uma dica legal essa questão da mãe se envolver com outras coisas para que ela não seja tão protetora? Importante, com certeza, porque ela vai perceber que o centro do mundo não é a criança em si, mas existe uma parte dela também que precisa continuar funcionando, tendo a sua rotina. Ela precisa também resgatar esse encontro com ela também. Será que isso tem muito a ver? Essa mãe que de repente quer super protetora porque ela está muito disponível para esse filho? O que você acha? Ela fica muito focada, né, naquela relação mãe e filho, naquela relação materna, e acaba perdendo até essa questão da própria identidade, né? Eu não sou mais a Carla, eu não sou mais a Luana, eu sou a mãe, né, do fulano. Então acaba até perdendo essa questão da identidade. Então é realmente buscar essa ressignificação, né, buscar o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, e não só relacionado 100% à criança. É claro, tem que ter o tempo com o filho, não é isso que a gente está falando, mas também buscar esse outro lado e, né, tá adaptando. Então, o assunto é muito bom, daqui a pouquinho a gente volta para cá, para a sala, para falar muito a respeito disso. Se prepare, não sai daí. Gente, não posso deixar de comentar, mas eu acabei aqui com o break, com o meu coração na mão, porque a minha filha, Sara, veio aqui me visitar e a gente falando de mãe super protetora, a vontade que deu foi de sair junto com ela e ficar
ali com ela. Mas a gente estava falando no último bloco sobre a questão da mãe desempenhar algumas outras coisas no dia a dia, né? Outras ocupações além do filho, para de repente melhorar essa questão de ser superprotetora. Mas existe também a situação de que aquela mãe, ela não está sempre presente, porque ela trabalha, ela sai de casa cedo, as crianças ainda nem acordaram, de repente, ou algumas até conseguem fazer o cafezinho e saem correndo. E daí, quando ela volta, às vezes a criança já não consegue almoçar junto com as crianças e as crianças, quando ela volta, já estão dormindo. Então, assim, ela acaba, quando ela tem aquele momento para estar com a criança, uau, super protege. O que você quer, meu filho? Toma. Para onde você quer ir? Vamos. Acontece isso? Como é que lidar com essa mãe? Que é a mulher de hoje em dia, a gente até falou um programa sobre esse múltiplos, né? Essa mulher que ela faz muitas coisas. E como é que ela faz para equilibrar isso, de entender que apesar dela não estar em casa, ela tem que ter um equilíbrio. Acho que a gente tem que pensar também, partir do princípio que, de repente, aquilo ali é bom momentaneamente, né? É bom, você estar feliz, está fazendo seu filho feliz, mas a gente tem que pensar aí depois. A longo prazo, aquilo não vai ser bom. É prejudicial tanto para a criança, que no futuro, de repente, vai ter uma baixa autoestima, não vai saber lidar com as frustrações. E para a mãe também é muito ruim. Eu já tive casos em consultório que era um quadro, assim, muito parecido. O que acontecia? A mãe estava ali o tempo todo, filho, que é isso? Deixa eu fazer isso. Mas isso tá bom? Não tá? Peraí, deixa que eu faço. O que aconteceu? Eram tantas coisas que ela acumulava, que uma hora, né, não dá. Como a gente diz, dá ruim. E dá mesmo, sabe? Gera um estresse muito grande e daí só tratando mesmo, né, todas essas questões que estão ali por trás daquela situação. Então tem que pensar realmente que a longo prazo vai ser prejudicial tanto para a criança quanto para a gente essa superproteção. E também tem a questão de você compartilhar esse cuidado com o pai. Existe situação, permitir. Permitir a entrada desse pai também como parte dessa família. Porque algumas mães, elas acabam acostumando a excluir esse pai. Mas é importante ela já começar a inserir esse pai ali naquele momento, até para ela poder ter a rotina dela, fazer as atividades dela e também fazer com que essa criança perceba que ela também pode contar com esse pai. Algumas mulheres têm a ideia de ser autossuficientes, acreditam que vão dar conta de tudo. Primeira coisa que tem que desconstruir é essa ideia. Não somos perfeitas, não damos conta de tudo. Em algum momento nós precisamos de ajuda também e saber reconhecer quando pedir essa ajuda, quando falar preciso de ajuda, porque sozinha não estou dando conta. E esse ponto que você colocou no início é importante porque o inverso também acontece. A partir do momento que essa mãe está muito ausente por conta do trabalho, de estar fora e não ter muito tempo para estar compartilhando de alguns momentos com esse filho, ela acaba tentando suprir isso. Só que tem que entender que tem uma medida de equilíbrio, porque muitas vezes vamos tentar suprir e aí não vamos estabelecer os limites, porque o educar não é só dar, né, carinho, acolhimento. Também educar é dizer não, é dizer, olha, não é o momento, não posso. Você e aí, não às precisa. vezes, exatamente, é trabalhar essa culpa de, olha, nossa, eu estou muito ausente com meu filho, então o momento que eu estiver com ele, eu vou fazer tudo por ele. Vai estar construindo um adulto inseguro, que não sabe lidar com frustrações, super dependente emocionalmente, e aí vai agregar uma série de consequências prejudiciais. Então é importante essa conscientização da mãe de que quanto mais ela impor limites, né, no equilíbrio de carinho também, ela vai estar fazendo com que esse adulto se torne um adulto com uma saúde emocional muito, muito boa. Uma coisa que eu acho também interessante é que essa mãe superprotetora, às vezes, ela acaba achando que aquela criança é meio que ela, né? Então, ela quer que tudo que ela não viveu, ela quer que aquela criança viva, tudo que ela não teve, ela quer que ela tenha, ela quer até que ela se forme numa profissão que ela quis e não conseguiu. Então, assim, você influencia até na personalidade, no respeito ao indivíduo como pessoa, porque, né, a criança, ela tem características próprias, decisões que ela precisa fazer próprias para ela entender quem ela é.
Você encontra quadros desse? Eu lembrei que agora, trazendo aqui para nossa reflexão, teve uma vez que eu assisti uma cena de um filme que era exatamente assim, né? Era uma conversa entre mães e uma chegava para outra e falava, não, porque minha filha vai ser advogada, vai ser isso, vai ser aquilo. Tipo, já tinha traçado tudo que a filha vida seria. dela. E ela virou para outra e falou assim, e o seu filho, vai ser o quê? Aí ela... Bom, acho que eu vou deixar ele fazer as escolhas dele. E a outra olhou assim com uma cara, como se aquilo ali fosse alguma coisa totalmente errada. Opa, não é? E assim, é o certo, né? Você tem que deixar que seu filho faça as escolhas. E não fazer essa questão da transferência, porque você está transferindo o que você deseja, o que você de repente não foi para que o seu filho seja. Isso nunca vai funcionar, porque não é uma escolha dele, está sendo uma escolha sua. Né? Mas as consequências serão da criança. Então, isso nunca vai dar certo. E no futuro também acaba culpando, né, esses pais ou essa mãe. Exatamente. E ao invés do investimento que você deu a vida inteira, acaba sendo uma frustração, né? A gente vê aí vários casos, vocês devem ver isso o tempo todo. É uma verdade mesmo, né? É uma tendência, né? É uma tendência natural dos pais projetarem nos filhos aquelas suas idealizações não conquistadas. É uma tendência acontecer, isso é natural. No momento que começa a sair do equilíbrio, começa a partir para o exagero, aí que tem que buscar ajuda, apoio, para tentar encontrar esse equilíbrio novamente. E são fases que a gente vai passando. Primeiro é aquela mãe que acabou de ter o bebê, que sonhou, né? Tava nela, fazia parte dela realmente. E depois essa criança vem ao mundo e ela começa a cuidar, começa a achar... Eu conheço uma pessoa que me contou que a mãe dela foi super protetora no sentido do cuidado da higiene. Então, ela pegava, dava banho nela de água mineral. Ela não podia andar no chão, pegar em sujeira. Ela colocava, assim, um cobertor para ela poder engatinhar e tudo. E acabou que essa criança, ela adquiriu pouca imunidade, começou a ter rinite, sinusite, alergia, tudo que foi doença por conta dessa super proteção. Para a gente ver como é prejudicial, né? Porque, na realidade, o caminho qual é? Você criou a sua filha assim? Não. A minha irmã até costuma dizer que eu sou mãe de 10, porque ela teve o João na minha frente, né? Ela é mais velha, e a gente brinca, a família toda, porque o João era o tempo inteiro de meia. Era sol de 40 graus, a gente mora aqui no Rio. E assim, o tempo todo você viu o João de meia, João de meia. Até brincavam, João de meia, né? Colocando para ele. E quando eu tive a Clarinha, e a gente trabalha muito na igreja, né? Enfim. E aí a Clarinha ia com todo mundo, ela começou a engatinhar no chão da igreja, em casa, assim, eu peguei aquele exemplo, depois a minha irmã ficou, assim, repensando e falou, isso mesmo, você está certa, parece até mãe de 10, porque eu já peguei esse exemplo do que não fazer, dessa super proteção e tudo que era it, o João teve. Então, assim... Tá vendo? Mais uma comprovação, mamãe, deixa as crianças pegarem sujeira, claro, você vai lavar, nem tanto, esterilizar. né? Precisa ser um porquinho, né? Não, mas assim, vai esterilizar a mamadeira, vai esterilizar, lógico, fazer as higiene básicas, mas assim, deixa ele viver. Deixa viver. A superproteção não afeta só a base emocional, mas afeta também a saúde imunológica, porque o inverso também acontece. O exagero não permite que essa criança construa suas próprias defesas. Eu já vi situações de mãe não ter medo de levar filho para vacinar, porque ela protege, ela não quer que chore, ele vai chorar. E aí, como é que vai ser? Mas é pro bem. Racionalizar também as coisas, né? Deixar de viver muito emocional, né? Que a gente fala que está no coração. E levar as coisas para a cabeça para pensar. Não, eu tenho que fazer isso porque assim a vida é. Ele vai ter que enfrentar dores, ele vai ter que crescer, ele vai ter que se desenvolver. E tem a situação também do filho saindo de casa. Como é esse desafio? Você já compartilhou disso com alguém, alguma de vocês? O filho vai sair de casa, chegou com os 19 anos, decidiu, vou para outra cidade. E aí, como é que fica essa mãe? Acontece, existe até um nome que a gente dá que chama-se síndrome do ninho vazio. É quando os filhos saem de casa e aí esses pais, a mãe principalmente, ela pega, e agora? Quem eu sou? O que eu faço da minha vida? Meu filho se foi, acabou. Não tenho mais uma história para continuar. E aí isso é um tempo, é uma vivência realmente que com muita força, muita vontade de tentar resgatar esse eu dessa pessoa para poder novamente perceber
que ela não se determinava apenas nesses filhos, que aquilo ali foi um processo da vida dela, que ela contribuiu, com certeza, para a evolução desses filhos estarem conquistando o mundo. E que ela também tem o direito de voltar a vivenciar outras coisas, outras experiências também. Acho que uma das preocupações dessa mãe, eu tenho uma amiga que está passando por isso, quero mandar um beijo para a Ruth, que ela sofreu muito essa questão do filho sair, porque ele é muito novo ainda, com 19 anos, a gente não tem essa realidade, né? Foi para uma outra cidade para estudar, não é tão longe, mas saiu de casa. E aí ela, na verdade, ela tinha medo do que poderia acontecer, com as influências que ele teria. É como se ela achasse que ele perto estava protegido do mal, né? E ali ele estava sujeito a qualquer coisa. Mas sabe o que eu acho interessante que a Bíblia fala? Instrua, né, o seu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho. Então, acho que é uma dica para a gente, né? Enquanto ele está em casa, instruir ele num caminho bom. Ler a Bíblia, mostrar os princípios que são saudáveis de uma sociedade, como ele se proteger desse mal que preocupa tanto e fazer ele encarar esses desafios com força, com coragem, com determinação. Vai ser a prova, né, daquilo que você ensinou, que você investiu. Eu costumo dizer que a gente tem que propiciar mesmo esse ambiente de fé. Mesmo eu podendo dar algo ao meu filho, à minha filha, eu faço isso muito com a Clarinha desde pequenininha. E a prova do Pedrinho chegar agora, depois de 8 anos, né, que eu tive a Clara, ela todos os dias orava pedindo a Deus um irmãozinho, e ela pedia um irmãozinho. E não só nisso, mas assim, ela queria uma boneca muito especial. Eu podendo dar, vamos orar, vamos pedir ao Papai do Céu. Então, assim, quando ela ganhava ou quando tinha alguma resposta que ela queria, ela sempre assimilava. Então, assim, é interessante a gente investir nisso, né? Eu acho que é uma proteção do bem, né? Você instruir. Que aí agora, ela sozinha, ela já tem lá a sós dela, tem esse momento de crescimento e esse ambiente só vai proporcionando o crescimento, um ambiente saudável. Isso é muito bom. É uma característica da mãe superprotetora ela ser assim, muito mandona e se irritar? Porque acaba que, se eu quero meu filho assim, eu vou falar para ele ser, né? E aí, se ele não quer, vai ter uma briga ali. Como é esse ambiente dessa casa, dessa mulher? O excesso também do autoritarismo, que aí acaba gerando uma rivalidade e não permitindo construir um laço afetivo saudável entre essa mãe e essa criança. Às vezes, pelos medos projetados nessa criança de vivências no passado dessa mãe, ela acaba achando que o excesso também de autoridade, de impor autoridade, é o caminho ideal para poder preparar essa criança para um futuro que ela vai ter que lidar com determinadas situações bem difíceis. Só que isso também acaba não sendo sadio, porque foge também do linear daquilo que estabelece o quê? Que de fato ele vai viver situações difíceis, sim, mas não é com excesso de autoritarismo, né, fazendo com que ele se coloque numa posição rígida o tempo todo, que ele vai estar forte. É o contrário. Isso vai trazer um encorajamento ainda mais desse filho. Por isso que eu falo, tudo tem um equilíbrio. E ser mãe é isso, é uma experiência nova, todo mundo passa por essas dúvidas, mas com certeza com a reflexão, com a ajuda, com o programa, tudo isso vai ajudar ela a perceber as novas tomadas de decisões, e assim, para ela e para essa criança. Esse diálogo com amigas, com um psicólogo também é fundamental, né? Já chegou algum caso para ti que tu acha assim, curioso de alguma mulher com dificuldade para lidar com o filho? Olha, já tiveram casos, por exemplo, de mães, já teve caso de mãe que teve neném prematuro, né, prematuramente. Eu acho que nesse caso é quando a gente vê mais gritante essa questão da superproteção, porque foi uma situação super delicada, sabe, que tinha risco de vida e tudo mais, e ficou muito tempo na incubadora. Então, realmente, precisava de um cuidado excessivo, né? Tinha toda aquela questão que era muito pequena, nasceu de 6 meses e tudo mais. Só que a mãe, a partir do momento que a criança completou aquele momento, saiu do hospital e tudo mais, a mãe tem que virar aquela chavezinha, peraí, agora meu filho já não é mais aquele bebê prematuro, ele já teve alta, ok, vamos, né, vida normal. Só que muitas vezes é difícil mesmo fazer essa virada, porque aquele momento que você passou
foi algo tão difícil de ser superado, de ser passado, né, de ser vivenciado, que acaba trazendo aquele momento para uma coisa mais prolongada. Sabe o que eu tenho visto também? Eu estava pensando nesse assunto, que hoje, mais do que nunca, existem mulheres com um filho só. Então, um filho só, ele tem toda a atenção para ele, né? Também é complicado, porque você... eu já ouvi falar, mas eu não vou... Eu vi uma pessoa que é conhecida aqui no Brasil, super famosa, e falou assim mesmo, eu não vou conseguir ter outro filho porque eu não sei se eu amaria tanto como eu amo a minha filha. Então, assim, será que isso também não está faltando um equilíbrio no sentido de compartilhar o amor, né? Quando, na verdade, eu posso amar, eu amo a minha filha, eu amo a minha sobrinha, como você falou, né? Eu amo outras crianças, eu amo outras pessoas, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que me cuidar. Então, será que a gente não está, né, com esse mundo, né, globalizado, capitalista, restringido muito? Às vezes tem até essa questão de que, eu não vou ter outro filho também porque, né, de repente minha filha vai sofrer, vai sentir ciúme, não vai ter tudo só para ela. E é um pensamento, né, que é passado de forma errada, que não deve passar para essa criança essa questão de que, não, o amor vai ser dividido. O amor não vai ser dividido, o amor vai ser multiplicado, né? Verdade. Então tem que ter esse passar Só quem essa vive questão. experimenta, na verdade, sabe, assim, porque eu tive a Sara com 5, ela está com 5, com 1 ano dela já engravidei, já quis, a gente planejou, né? E veio o Samuel. E é incrível como realmente você tem um amor, é um amor lindo. E Deus nos ama assim, né? Na verdade, nós somos filhos de Deus. Mais do que... A Sara não é minha filha, né? Ela é filha de Deus. Deus me deu, né? Deus, nossos filhos, para você que está em casa. Deus te deu esse filho para você criar assim, amar, cuidar. Mas saber que, acima de tudo, dos seus cuidados, está o cuidado do Senhor. Ele fala na palavra dele que se nós que somos, né, carne e osso, cheio de defeitos, quando um filho pede algo, a gente não nega. Imagina o Senhor. Então, em qualquer situação, né, em qualquer dificuldade, seja qual a idade for do seu filho, peça ao Senhor para que Ele cuide. Descansa no Senhor, porque você também é filha amada. E confia que Ele vai cuidar, que Ele vai proteger, que Ele vai direcionar os nossos filhos, as nossas vidas, as nossas famílias. Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço. Nosso último bloco está acabando, mas eu queria conversar com vocês aqui e agradecer já a Lívia, a Carla, a Cris, lá no nosso artesanato. Obrigada por essa boneca linda que a gente aprendeu a fazer contigo. Obrigada por pela participação, adorei poder estar aqui, foi o máximo. Volta sempre, viu? Obrigada. É muito bom aprender contigo. E também com a Marcela. Qual é a conclusão que vocês tiram, então, nesse nosso papo, né? Como é que é? Como é que eu faço agora? Tá, me identifiquei, sou superprotetora, o que eu faço para mudar? Realmente buscar ajuda, né? Tentar aí ver com alguém que possa te dar um apoio, né? Uma pessoa, de repente até tenha na família, né? Uma pessoa que tem uma posição neutra, que vai ter um bom conselho para dar com relação a isso, ou buscar uma ajuda profissional também, para estar tentando aí orientar. Não precisa passar por isso sozinha, né? Pode buscar ajuda de alguém. É verdade. E essa ajuda, às vezes a gente como mãe não quer reconhecer, mas é fundamental. Como é bom conversar com psicólogo, enfim. Trocar figurinha com as amigas. Jogar figurinha, trocar uma ideia, tão maravilhoso, né? É tão recompensador. É muito bom, aprendi muito. Se identificou, acha que está entrando englobando naquilo que a gente está colocando aqui, busca uma base de apoio, aquilo que a pessoa realmente se identifica, pode ser com um psicólogo, pode ser com um amigo, alguém da confiança, mas não deixa isso contido. Saiba reconhecer que está precisando de apoio e ajuda. Sabe o que eu acho interessante? Que existe, na palavra de Deus, muitas mulheres que elas tinham, sofriam porque eram estéreis, Deus presenteou, abençoou com o filho e ela entregou para o Senhor. Eu acho que esse é um segredo, né? Entrega para o Senhor o seu filho, dá a ele a liberdade de viver e tenha certeza que ele vai ser um homem, uma mulher de Deus, abençoada, feliz, cheia de vida. O impossível vai acontecer.